Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui e resenha, né? Chelsea não joga no fim de semana, mas a semana foi agitada. Chelsea agora em campo só na Conference League, na quinta-feira. Pausa aí, todo mundo já está se preparando para curtir carnaval e nós aqui no nosso vício em Chelsea. Daqui a pouco vai chegar o Anderson, professor Anderson Silva, lá de Recife. Entrou em contato para a gente bater um papo aqui, porque a semana foi cheia. Teve protestos, teve vitória do Chelsea na última rodada, teve o Todd Bowley, né, se exibindo para a turma de milionários e finanças, lá no Cimeiro, sabatina no Financial Times, repercutiu a matéria, vamos resenhar aqui, repercutir as falas dele, vai chegar uma galera aqui e já chega o Anderson. Nesse início, quero pedir aquele apoio nas redes sociais aí, Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Blue Sky, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, um vasto material lá, muita história do Chelsea contada, Spotify e Amazon Music, cardápio vasto para quem não quiser resenhar sobre, quem não quiser assistir, não tiver tempo de assistir, quem não acompanhar os textos aqui no Instagram, e pode ter a opção do Spotify e do Amazon, que são as resenhas em áudio. Então, espalha a resenha aí que vai chegar a turma toda. Alessandro Dalmolin, sumidaço, salve, salve. O vovô blogueiro tá lá em Londres e deve estar repercutindo muito essa história, deve estar gostando demais de Todd Bowley, dando um tô nem aí, né? Um tô nem aí para os torcedores. Aparentemente, na fala dele, ele vai seguir o planejamento. E é o seguinte, modelo norte-americano, né? Modelo de liga, sem rebaixamento, visando apenas lucro. E os torcedores que querem ver taças. Muito provável que nesta temporada, ao final dela, a temporada europeia, o torcedor Blue comemore uma taça. Mas será que vai ficar orgulhoso? Vamos ver o que vai dar. Salve aqui, ó. Alessandro Dalmolin, vovô blogueiro. Escutam aí, sigam aí o canal dele, o vovô blogueiro no YouTube, tem muita coisa lá. As viagens dele pela Europa e pelo mundo. Rick Júnior, Lucas Silva e o Dalmolin falou: será que o Abramovich paga? Acho que não. Olha só, o Dalmolin trouxe uma notícia, né? Sobre o estádio, o governo, né? Taxação, né, Dalmolin? O governo quer dar uma mordida no imposto. O vovô blogueiro mandou para nós aqui uma informação, foi ontem, né, Dalmolin? Novidades não muito boas de Stamford Bridge. O governo quer morder, né? Falando aqui, ó, lembra do dinheiro que o governo britânico bloqueou do Abramovich? Pois é, a soma é de 2,4 bilhões de libras. É o dinheiro que ele bloqueou para ser revertido às vítimas, né, do confronto lá da guerra Rússia e Ucrânia, né? Agora o governo britânico entrou com um processo contra o Abramovich para o pagamento do imposto sobre essa grana. Se esse imposto for pago, o governo pode liberar o restante para ajudar as pessoas necessitadas na área e na construção do estádio. Mandou o nosso Dalmolin, que está aqui. Aí ele brinca aqui, né, com o Todd Bowley, que tá de brincadeira, né? Dalmolin. Tá complicado demais. Tá complicado pra caramba. Então, vamos ver o que vai sobrar para nós torcedores. Chamando o Anderson Silva aqui para ele participar da resenha. Enquanto isso, o Dalmolin nos enche aqui de
informação. O governo quer 37% de 2,4 bilhões de libras é o imposto, é a fatia que o governo britânico quer imposer. Aí que o imposto na Inglaterra é bastante alto, mas bilionários vão se resolver. E quem ganha a queda de braço com o governo da Molim? Ninguém ganha, né? O negócio é que, falando em Abramovich, a cada publicação, né, que lembra o Roman, o torcedor fica saudosista e sonha, né, se ilude com um possível retorno do nosso imperador russo. O Anderson chegou, vamos resenhar e falar sobre o Todd Boehly, o projeto, os torcedores. O Todd deu uma alfinetada. Está chegando aqui e o Dom Molin disse: quem perde é o Chelsea. Sim, é o Chelsea que está perdendo desde 2022. Alessandro, Tá salve, bom, como está? eu tô tranquilo, Tô tendo um dia meio complicado, mas tá tudo bem. Um dia meio complicado, mas está tudo bem. Tomara que tudo se resolva até a meia-noite para você começar um dia mais tranquilo, né? Vamos lá, meu. Chelsea repercutindo declarações. E, Nossa resenha da semana passada foi muito boa. Durou quase 3 horas. Aí teve essa semana, o Chelsea ganhou o seu jogo, entregando o mesmo futebol, goleou, não convenceu ninguém. O Enzo Maresca virou ali um papai da turma toda. Eu brinco que agora é Chelsea Kids, lembrando os senadores. Teve protesto, o Todd Boehly, repercutindo na entrevista dele, deu de ombro, falou para os milionários lá do Financial Times. Vamos falar da resposta ao manda-chuva aí, que é uma coisa que você gosta muito, né? E você fica assim, com os nervos à flor da pele quando o assunto é Chelsea. Sabe? Sérgio aí. Vamos lá, boa noite, seja bem-vindo aí. Boa noite. Do Chelsea. Tá conseguindo me ouvir perfeitamente? Tem algum ruído externo? Não, perfeito. Pode estar bem melhor agora. Tá perfeito. E em algum determinado momento eu estiver olhando para a esquerda, porque eu estou no computador, estou tentando conferir alguns trechos que eu tomei nota. Está tudo escrito aqui. Da entrevista do Todd Boehly. Tomei nota de alguns pontos. E eu queria começar primeiro saudando a audiência do Cristiano, a audiência do Chelsea. Mais uma vez a gente vem se encontrando aqui, vem se encontrando, vem fazendo parte, vem se tornando algo rotineiro, né, a minha participação aqui. Agradeço muito ao Cristiano e a possibilidade também de debater com outros interlocutores, outras pessoas que veem o processo de forma diferente. Hoje eu decidi ser menos prolixo na minha fala, ser mais contundente e tentar trazer elementos do que eu observo dessa entrevista de forma muito mais objetiva para que o interlocutor faça suas próprias ponderações e que ele possa tirar suas próprias predileções sobre o que está acontecendo, de fato, né? A entrevista ela é dividida em 3 momentos, dentro do meu entendimento. No primeiro momento, há uma justificativa do modelo optado pelo Todd Boehly, no qual o Todd Boehly vai discorrendo sobre o modelo que ele vai escolher, o modelo que ele escolheu para gerir o Chelsea, perdão. No segundo momento, ele vai trazendo o porquê de algumas necessidades do clube ainda não terem sido atendidas da forma correta. E no terceiro momento, que para mim, no meu entendimento, é o pior, é o momento em que ele subestima toda a inteligência de todo o Blue em sua consciência. Quando ele cita que pessoas podem ou não serem contrariadas, isso é uma questão de personalidade, não se pode agradar a todo mundo. Eu acho que quando você é dono de um negócio, não querendo ensinar o pescador a pescar o peixe, até porque ele é um mega corporativo, tem um conhecimento extenso sobre gerir empresas e querendo ou não, ele comprou o Chelsea, tem essa visibilidade, tem a perspectiva do negócio, mas desagradar um grande público
do time de futebol não é o melhor caminho para alcançar o mínimo de paz ou pacificação que se espera diante de um processo tão caótico como foi a venda do Chelsea para Clear Lake. Os negócios dele, querendo ou não, perpassam a ideia de uma ideia escusa de um processo feito de forma conturbada, como a gente já mencionou lá atrás, né? O processo de adquirir o Chelsea, que permitiu adquirir o clube, é um processo conturbado. Normalmente, quando o clube é vendido, há uma criação, há um modelo de negociação que é aberto, a Premier League libera para que esse clube seja vendido, há uma discussão toda, quem é que vai comprar, quem não vai comprar, há uma necessidade de que a abertura do capital seja inclusive debatida entre a própria comunidade da Premier League e o governo britânico, que afinal de contas ele dá o aval, né? E no final das contas o que você percebe foi que, ao contrário do que se esperava, até pela necessidade de tirar o Abramovich pela narrativa anti-russa, essa xenofobia que se constituiu do governo britânico com os russos, de forma escusa, desencadeou totalmente uma necessidade de excluí-lo do processo e fazer isso de forma abrupta. Então a gente hoje vai passar sobre essas questões. Eu acho que o Israel pode dar uma pingada depois, o Israel fica livre aí para trazer e tecer suas considerações. E quem quiser tecer também no grupo, está livre também. O Luan tá aí. A questão do Luan já é uma outra questão, que envolve o campo, né? O Luan fala sobre a necessidade de a ambientação do clube, discutir modelo sul-americano, modelo europeu, isso é um outro debate, que é válido sim. Mas a gente veio aqui para repercutir a ideia do que o Todd Bowley traz nas entrelinhas, porque, veja, a ideia do discurso. O discurso tem a ver com o poder. Uma fala não é só feita por um acaso. A fala empodera o falante e simplesmente ela delinha todo o processo que o falante tem como entendimento particular do processo. Então, quando você discorre uma ideia, sendo falante, você vai apresentar sua pauta sobre o Chelsea, por exemplo. Você prepara um texto introdutório, vai trazer suas referências particulares, suas referências musicais, vai tentando trazer referências do timing do Chelsea, particularidades. E aí, ao fazer isso, você denota seu conhecimento. E o interlocutor, o indivíduo que está te ouvindo, ele se empodera pela tua fala. Ele começa a ver todo o processo. Então, essa entrevista, ela não é só palavras ao vento. Primeiro porque ele é um interlocutor brilhante no que se refere à gestão de negócios. Como tu falou semana passada, ele é dono do Grammy Latino, pô. Porra, uma propriedade gigantesca, pô. Globo de Ouro. É o Globo de Ouro. Pronto. Cinema. Ele é dono de uma propriedade intelectual de uma das 3 maiores artes importantes para a existência da humanidade, que é o cinema, pô. Então, de qualquer forma, ele sabe como lidar com o público. Ele veio a público porque já faziam meses que, paulatinamente, só se tinha ruído sobre a gestão do Todd Bowley e Clear Lake. O Feliciano nunca veio a público para tecer uma linha sobre o Chelsea. Mas nas declarações do Feliciano. Não, ele não vai aparecer. Ele é só o financiador. É um dos só. A cara dele, ele não vai aparecer sobre futebol. O Ed Bally, a cara dessa gestão é Todd Bowley. A representante do Feliciano é o Ed Bally, que é o sócio dele na Clear Lake. É isso. O Ed Bally, ele tem uma forma, ao que tudo indica, ao que os meios de comunicação falam, diferente de entender o jogo. Aliás, de entender as propostas de negociação. A gente nunca vai saber quem desses dois, de fato, querem um projeto diferente, né? Só se sabe que as diferenças coincidem, terminam e acabam coincidindo no projeto de contratação de jovens. No final das contas, tudo é um negócio para os caras. É como o vovô está colocando aí, ó. A questão do futebol sul-americano. Como sul-americano. E na América é entretenimento. Quando ele diz na América, é Estados Unidos, tá? Então, Estados Unidos. É o entretenimento. É isso mesmo. Pode falar. O título de ser campeão fica até em segundo plano.
que vale é dar o conforto, é show, o negócio é show. É gerar lucro, gerar entretenimento, gerar conforto para o público consumidor. No futebol, principalmente na Inglaterra, que é onde foi inventado esse negócio, ele já chega com outra visão de tentar implantar no futebol inglês algo que existe nas ligas norte-americanas. Ele já falou até em Jogo das Estrelas, um Eu negócio absurdo. já ia falar Aí, sobre isso também. então, guarda aí, você, aí já é um gancho para você. E nessa matéria dele aqui, ó, eu tô aqui, tem a matéria dele meio, mas eu abri aqui o link que eu até enviei para você. É uma matéria do Futebol London, que é um noticiário, né? Que eu gosto muito. Então, são matérias longas, então, no início, meio, fim, introdução, é muito legal. Aí tá que ele falou para a cúpula do Business of Football do Financial Times. Então, tá com a turma dele, aí tem até foto, quer dizer, ilustração nele sentado, com o microfone na mão e tudo. Então, aí conta um pouco da história de quando ele comprou aí o Chelsea do Roman Abramovich, por causa do Ucrânia, Rússia, e o processo tem que ser muito agilizado. Lá no início da sua fala, você falou sobre um processo de venda do clube. O Roman Abramovich não perdeu tempo, já colocou isso, adiantou muito bem. Já falamos na nossa outra resenha, recomendo para todo mundo ir lá sobre os perfis, né, dos interessados que apareceram na época. E eu acho também que o Abramovich acabou escolhendo, né, a Clear Lake. Só que eu acho que ele deve estar decepcionado porque os caras mudaram muito. Agora, sobre as declarações do Roman, do Todd Bowley, eu tenho elas aqui, né? Aí nós podemos já começar falando sobre se vale a pena, né? Primeiro vamos falar sobre aqueles protestos no jogo contra o Southampton. E tudo começa ali, e aí no dia seguinte teve o papo do Todd Bowley. Falei da semana, protestos, já estava tudo anunciado. A sua visão sobre protestos, né? Primeiro, valeu, porque teve críticas aos protestos, aos torcedores que foram lá e botaram a boca no mundo, fizeram um panfleto, pintaram o Todd Bowley de palhaço, né? Falando, teve um jornalista, eu esqueci o nome aqui agora, depois eu pego aqui, se der, e criticou que nessa hora tem que olhar para o futuro. Acredite no processo. Você já ouviu muito essa frase aí, né? Você debate ela todo dia. Então, protestos, e aí a gente já emenda nas respostas do manda-chuva dos Blues, né? Projeto torcedor e alfinetado na imprensa inglesa. O primeiro, acho que a primeira grande, acho que o primeiro grande ponto de convergência em relação à discussão sobre protestos é a ideia de legitimidade. Vejam, eu entendo que uma parte significativa dos que acompanham o clube, eles defendem ideias baseadas em premissas que são naturalmente disseminadas na internet. Hoje, a internet é feita de falas e de falas contundentes que acabam se tornando marcas e acabam se tornando pensamentos. Né? Você vê que, por exemplo, expressões como estamos mal acostumados, que foram proferidas até na última live pelo rapaz lá, o interlocutor, que foi muito bom a presença dele. Pablo Tenório, seu conterrâneo aí de Recife. Certo. O Tenório. O Tenório fala que nós somos muito mal acostumados. Essa fala é de um teor sul-americano. Porque ela despreza toda a perspectiva da competitividade. Eu entendo que naquele momento ele quis tecer uma crítica basicamente à visão sul-americana do futebol europeu. O europeu ele não se envolve da forma como o sul-americano se envolve com o futebol. Ele chegou a citar nós aqui, brasileiros, não, ele chegou a destacar isso na fala dele. Isso. A questão para mim, como todo, é o seguinte. Quando você pensa em estar mal acostumado, você pensa na ideia de normatizar determinados problemas que acontecem no meio do percurso. Se sabe, novamente, a gente sempre discutiu e discorreu aqui abertamente, se sabe que dentro do futebol, a prática esportiva, como um todo, por ter uma grande competitividade, principalmente na Premier League, é muito difícil que você se mantenha vencendo. Aquilo que o City fez há anos atrás, ano passado até, o último ano, é algo muito difícil de ocorrer constantemente.
Nem o Ferguson, que monopolizou a Premier League, por ser o gestor, que era um gestor de pessoas, um gestor de recursos financeiros, conseguiu monopolizar a Premier League de forma tão brilhante. A gente entende do nível de competitividade, da dificuldade que existe. No entanto, desprezar um sentimento que dura há 3 anos de repúdio e de indignação, que não é seletiva. O problema é que a indignação não é seletiva. Tudo precisa de um estralo, né? Aqui no Brasil a gente tem a expressão do líquido que esborra o copo. O copo está cheio, aí a água vai descendo, vai descendo, vai descendo e esborra. Porque já ultrapassou toda a capacidade do copo em submergir o líquido. E chegou no limite dos caras. Afinal de contas, se o Chelsea é tratado como um negócio, se é tratado de fato como um negócio, não é possível mais aceitar que a coisa pública de Chelsea seja tão desdenhada por aqueles que representam o clube. Da onde vem esse desdém? Novamente, a gente vai ter que recobrar as últimas 3 janelas, verão, inverno e verão, que foram chefiadas pelo Todd Bowley e pelos seus recrutadores. O Paul Winstead e... Qual é o nome do outro recrutador? Lawrence Stewart. O Lawrence Stewart. Bem, eles têm uma responsabilidade direta no investimento dos recursos. Dá até um gancho sobre a própria crítica que o Todd Bowley faz ao preço Premier League. Muito se fala no gasto em veterano. Ele diz assim, ó, basicamente, nas entrelinhas, que o custo que o clube pagou em valor de um PIB de uma nação subdesenvolvida é natural, porque os jogadores são caros. Agora veja, novamente, vou ter que trazer novamente à baila os investimentos feitos em jogadores em detrimento daquilo que eu vejo como primordial. Você gasta 25 milhões de libras no Robert Sanchez. É um investimento inteligente? Não, Não é. E eu te digo mais, foi alertado com todas as dúvidas. Teve uma matéria, eu sempre cito ela aqui, teve uma matéria do The Athletic, 2 semanas anteriores à contratação dele, e o The Athletic citou tudo, ele já estava, ele nem era mais titular, já tinha deixado de ser, estava afastado do Brighton, nem jogava, e o Chelsea comprou, arriscou. Só que eu não imaginava que ele fosse tão pior do que a matéria citou, entendeu? Então, um erro, não daria retorno, ia atrapalhar, e atrapalhou. A gente, para discutir os valores de investimento do clube, que aí não adianta, a gente tem que trazer essa discussão sempre. A gente precisa só passar pelos goleiros, por exemplo, que são os valores, para mim, que são mais gritantes e são mais fora do comum que se vê dentro do futebol. Você gastar 25 milhões de libras no teu goleiro, que é o teu número 1, que tem um nível de taxa de defesas baixíssimo, que é o goleiro que mais sofreu gols por erro individual dos grandes clubes das 5 grandes ligas europeias. São as mais competitivas. Foi ele que... Ele é o pior goleiro dos grandes clubes. Além disso, você gasta uma grana grande, querendo ou não, num goleiro que você acredita ser o seu sucessor, que é o Eslovênia, um cara que... Eu sempre bato nessa tecla. O cara foi convencido pelo projeto, que ele seria útil, que ele faria parte do projeto e que ele seria utilizado pelo Chelsea. Aí contratam ele. Aí contratam o Roberto Sanches. Aí contratam, com a mesma justificativa, o Petrovic. E o Petrovic é muito melhor do que, em nível de evolução, do que o Eslovênia, que foi o primeiro. Aí você já perdeu 9 milhões. Também dos Estados Unidos. Aí você já perdeu 9 milhões nessa transação. Aí se você sabia que o Petrovic é tão melhor do que o Eslovênia, para que trazer o Eslovênia? E aí você traz agora o Pendas. O Pendas é o melhor goleiro jovem europeu dos últimos 3 anos. Mas por que trouxe o Eslovênia? Por que trouxe porque o nível de competitividade do goleiro ele chegou antes até do Petrovic, de todos os outros. Ele estava aí bem antes. Chegou promissor, ele era do Chicago Fire, já convocado para a seleção norte-americana, mas chega aqui, cara.
Eu não sei, contratam os caras que estão jogando profissionalmente, aí chega aqui quando os caras rodarem para pegar experiência. Já tem muita experiência, não vai jogar. Tem, nós sabemos, né? Você está citando contratações de goleiros aí, feito por essa gestão, mas nós sabemos quem é o melhor goleiro, né? E onde ele está no momento. Então, Não tem como fugir desse debate. Não. Não tem como fugir. O gasto de goleiro, eles totalizaram 75 milhões de libras, quase 80 milhões de euros. Isso já incluindo também o Jorgensen. Se sabia que o Jorgensen não era extraordinário. O Jorgensen não é tão melhor do que o Petrovic. É assustador você contratar um goleiro que não é nem melhor do que o goleiro que você tirou do seu time. Com a justificativa de que você vai utilizar o recurso técnico desse goleiro para fazer o goleiro linha. Aí ele faz o goleiro linha até mais seguro do que o Sanches. A gente vê que embaixo das traves ele é bom goleiro. Ele não é excelente, mas ele é bom goleiro. E a gente também vê o nível de atuação dele com as pernas, fazendo bons lançamentos, fazendo boas interrupções de ataque, boas tabelas no setor defensivo. Mas a principal função de um goleiro, não adendo, que submeteu essa lógica, graças ao guardiolismo, é usar as mãos. É usar as mãos. Então, não é que... Eu sou um cara que gosta de ver as análises das entrelinhas dos jogos. Mas veja, se eu hoje tenho tantas deficiências no meu elenco, depois de gastar um bi, por que não tentar aprimorar minimamente o jogo do meu goleiro, que já é bom embaixo das traves? Eu sei que essa ideia, aparentemente, não é algo tão fácil. Denota tempo. Mas é o caminho mais rápido, não acha, não? Ao menos no meu entendimento é o que eu acho. Você não acha que essa culpa aí tem que ser dividida com o treinador também, não? Porque É porque a gente nunca vai saber. Se eu tiver que arriscar, eu falo que a culpa aí, eu vou botar muito pro treinador aí, porque o Petrovic ele só foi negociado no último dia, na última hora da janela de transferência. Você Eu não lembra sei, disso? com exatidão. Eu vi o Lucas Knaif resenhando recentemente. Ele levantou essa pauta e me deixou bastante perplexo e pensativo. Até onde a autonomia, existe autonomia de fato no Maresca e por que o Maresca foi contratado? Porque, Eu acho fato, que a autonomia do Enzo Maresca é só no campo. Agora, e olhe lá. indicações, contratações, eu acho que os caras não nem ideia. Embora foi vendido essa semana aí uma declaração de que está alinhado e que já estão olhando e que tem meia, tem defesa, tem ataque. Inclusive, o Todd Bowley citou, né, sobre atacantes, citou tudo aqui na declaração dele. Tem um aqui, ó, nessa linha aí sobre as críticas, né? Foi perguntado sobre as críticas dos torcedores, né? Olha o que ele falou. Na resposta aqui, ele já vai dar de ombro e já tá. Ele não precisa, né? Não precisa mudar. Ele não tem ideia. Ele é o SAF é isso, né, cara? Em lugar de ter o dono, não adianta você ir bater as panelas lá na frente, porque os caras não vão nem ligar. Então, é parte do curso, né? É isso aí, nós vamos enfrentar, faz parte do dia a dia. A realidade é que, ó, quanto mais cedo você aprende que não vai manter todas as pessoas felizes o tempo todo, a liberdade aparece a partir disso. A liberdade que ele cita é a liberdade da pessoa protestar, reclamar, né? Mas aí você pegou na entrelinha aqui, ele não vai mudar nada. Ele está certo. Aí a gente volta nos 3 anos. O meu conceito dessa fala, ele me remete à seguinte sensação. Ele me remete a uma soberba, uma arrogância, uma petulância. É como se ele dissesse, as coisas são do meu jeito. Se vocês estiverem contentes, beleza. Se vocês não tiverem contentes, se o meu desejo não coincidir com o desejo de vocês, acostumem-se. Eu vou fazer o que eu acho melhor. O clube é meu. E aí não dá para deixar de levar em consideração aquele link que tu encaminhou e tu inclusive colocou aí para a tua audiência sobre o Abramovich. A noção que se tem sobre a noção que se tem sobre coisa pública do Abramovich, para comparativo,
ir para a cooperativa do Todd Bowley. Porque o Abramovich, eu olhava o clube como parte dele, integrante dele, do cotidiano dele, que era importante para ele. A entrelinha diz Foi, isso. foi, foi uma declaração publicada pela The Chelsea News. É um Instagram, é um perfil britânico dos Blues. Declaração de Peter Kenyon, tá? Abramovich era um dono inacreditavelmente bom. Não importa o que os outros digam. Colocou o próprio dinheiro, deixou sem dívidas, era apaixonado por isso, era apaixonado por futebol, pelo time, né? E veio aos jogos. Caras novos aqui só aparecem ou em jogo muito grandão, ou em final de Copa. Eles não. Cara, eles ficam, às vezes, um mês inteiro sem aparecer em Stavro Aqui, ó. Acho que os piores donos são os donos ausentes. Que é Que não sentem a temperatura da base de fãs, que é apenas um investimento. Isso é um soco na cara do Bowley e da turma dele. Mas na primeira fala dele aqui, ele não está nem aí e ele seguiu aqui, ó, né? A tendência está na direção certa. E é isso o que realmente importa. Chancelou, assinou aqui e não está nem aí para a torcida. Sabe o que me assusta? Num determinado momento da entrevista, ele bate na mídia inglesa, falando, que depois você pode até repercutir e citar, falando sobre as especulações que se diz ter uma certa ruptura entre ele e o Feliciano, e o Egbali, enfim, a estrutura do clube como um todo, né? Que esses três são as três mentes pensantes do clube. Apesar do Todd Bowley ser o Relações Públicas, né? Ser a cara do projeto. Perdão. E é o que acontece. Essa semana, momentos antes, acho que horas antes da entrevista ser publicada, sai um texto do David Osstein, ou Stein, relatando uma percepção particular dele, falando que o projeto do Chelsea é muito bem avaliado por clubes da Premier League. Aí eu me pergunto, isso é uma pergunta pessoal que vai me causar indignação e pode até ter corte e repercussão aqui. Quem são os filhos da puta que elogiam essa porra? Porque não aparece no nome de ninguém. Porque eu penso assim, veja, desculpa até cortar. O modelo do City é um modelo espetacular que alia competitividade e crescimento sustentável a partir da chegada do Guardiola. Só um momento. Oi. Tá. Aí, esse modelo de competitividade do City, ele não começa sendo predatório. Ele começa sendo predatório e depois perpassa com ajustes pequenos. Todos os clubes fazem isso. Todos os grandes clubes fazem isso. O Real Madrid faz isso. A Juventus, quando tinha dinheiro, fazia isso. O Bayern faz isso de uma forma predatória com os clubes alemães. Aí o Chelsea quer inventar a roda. Se é um modelo tão bom, se é um modelo que traz tanta contundência, se é bem avaliado por tantas pessoas, tantas mentes pensantes da Premier League, por que ele não é implementado pelos outros clubes? E por que esses sujeitos coletivos não são nomeados nas entrevistas? Porque toda vez que alguém faz algum elogio à prática do projeto, não aparece uma alma viva sendo citada. É sempre na terceira pessoa. Eles, alguns... É só para encher a linguiça mesmo, é para ampliar o comentário. Essa parte da imprensa inglesa aqui, Orlando, que falou foi o seguinte: ó, a única coisa que aprendi sobre a imprensa inglesa é que eles exageram muito e deixam coisas de fora. Não vou comentar, concordamos com uma estratégia, um caminho a seguir, as coisas estão sendo feitas. E eu não olho no espelho retrovisor. Então, esse não olhar no espelho retrovisor está aí. Eu não ligo porque as pessoas estão pensando. Eu só planejo e vou executar. Planejei a longo prazo, vai ser assim. Não adianta, podem espernear o que for, não vai mudar. Ele está convicto que o Chelsea voltará à Champions League, voltará a ganhar a Premier League. Hoje já teve uma notícia, eu não sei se ela é verdadeira, sobre a empresa, a possível patrocinadora que não vai estampar a camisa do Chelsea, porque eles não garantiram que o time vai disputar a Liga dos Campeões. E é isso. Todo mundo quer um pouco de dinheiro. E o Bowley só quer ganhar, né?
E olha que a possibilidade maior, existe uma possibilidade significativa que talvez daqui a 6 anos, com todos bem desenvolvidos, levando em consideração que ninguém dos grandes nomes vai forçar uma saída, porque até nisso o Chelsea pensa que. Eu não culpo essa linha de pensamento, de fato eu não culpo. Porque isso deve ficar quem tiver interesse no clube. No entanto, eu via o Abramovich em muitos momentos, tem declaração do Drogba, do Lampard, quem quiser pesquisar, pesquise. Declarações do Lampard dizendo que ele estava próximo da Inter. Tem uma do Terry que repercutiu muito, que ele foi ao salão do Abramovich, conversar com o Abramovich, me negocie, e o Abramovich não vou vender. Então, assim, há um interesse esportivo na manutenção dos jogadores importantes do clube. Não é que você não possa vender, as coisas mudam, mas desde que, somente que você tente primeiro conversar com o cara, olha, você é importante no meu projeto. Eu quero que você permaneça, nós vamos utilizar você assim, paralelamente dessa forma, seu papel no clube é desse jeito. É por isso que figuras históricas como Kroos e Modric permanecem no Real Madrid. E permaneceram durante tantos anos. Porque a importância de um clube de futebol, de um estandarte como um jogador como esse, está para além do resultado. Está para além do resultado. Porque, veja, como é que é um processo de maturação de jovens sem jogadores importantes? É uma das coisas que eu mais discorro na minha oratória, quando eu vejo alguém debatendo sobre o projeto. Não, é porque a gente tem que ter oportunidade para jovens. Ninguém aqui está falando que jovens não devem ganhar espaço. Até porque a equipe tem que equilibrar bem isso. No Então entanto, tá aí. Só para pode falar. te dar um gancho sobre isso dos jovens, tá aqui uma declaração do Bolha. A coisa mais mal compreendida, né? Essas críticas repetitivas sobre a gestão dele, ó, é que estamos pensando em medir o sucesso em anos, tá? Você tem que pensar em um curto e longo prazo. Estamos focados na combinação de ambas as coisas e buscando a melhor maneira de equilíbrio. Aí você falou dos jovens aí. Mas comprar jovens, comprar, não utilizar, maturar os caras, desenvolver em outros times, ter lucro. Mas e o nosso time principal da camisa azul? Essa é a melhor Penso o seguinte. maneira de equilibrar? É isso? Óbvio, não. Eu penso o seguinte, como adepto, como fã. A melhor forma possível de você garantir sucesso para jovens é permitir que esses jovens recebam todos os aspectos relacionados ao clube. E como é que você garante que o jovem aprenda sobre os lemas do clube, sobre os valores? Com jogadores experientes. Quando estão lá. Chegou, pode falar. Não, é que esses jovens nem estão no clube. Como é que eles vão aprender sobre a essência do clube? De fato. Aí se você conversa com alguém que é pró-projeto, que eu carinhosamente apelidei de encanadores de Sorbonne, que se, geralmente eles chamam, quem contra o projeto é chamado de padeiro de Harvard, porque acho que é muito fácil administrar um clube. Então eles são os encanadores de Sorbonne, né? Eles aprendem a pegar a cadeira de Sorbonne para servir de encanador, que nunca fizeram nada na vida. É tão fácil assim, simplesmente contratar jovem, um projeto. É só pegar, vamos pegar uma SAF. Recentemente. Existe uma nova categoria. São os contadores de clubes de futebol. O Todd Bowles criou essa categoria. Torcedores. Os contadores. Contadores. E a gente nunca discutiu, eu nunca tinha visto na minha vida adepto sentar e discutir sobre folha salarial em detrimento do desempenho esportivo. Eu nunca tinha visto. A gente criticava quem ganhava muito e rendia pouco. Eu estou cansado de ver. Eu tenho até hoje posts que eu colocava defendendo o Torres, não pela forma física do Torres, pelo que ele representava. E outro, o Chelsea tinha Drogba e tinha Nelka na época. Dava para dividir bem o protagonismo entre esses três. O Torres não estava sozinho. E quando o Torres ficou sozinho, no período de Mateu, o Chelsea se apressou em contratar uma sombra para ele, em janeiro. Que não era a melhor sombra do mundo, mas era disponível financeiramente, que o clube tinha condição de contratar naquele momento, que era Dembabá. Então, a gente tem que parar com certos discursos que monopolizam a fala de todos, do tipo, contratar jovens é importante para o futuro. Meias verdades não constroem um debate. Isso é uma meia verdade. Ninguém aqui está condenando a política de contratação de jovens. Agora eu vou utilizar um exemplo muito próximo.
para fazer um paralelo. O Santa Cruz, daqui de Pernambuco, que é uma grife gigantesca no Brasil, acabou de virar uma SAF. Se fosse. Eu acho o Santa Cruz um clube gigante demais pelo tamanho das suas torcidas. E o clube, vamos ver se agora vai demorar, mas se consegue reviver, né? Pelo menos uma Série B sempre vai estar agora, né? Isso é fato. Tomara, tomara. Então, diante disso, digamos que se fosse tão fácil, se fosse tão fácil como aparentemente é, por que o Santa Cruz não investe só em jogadores jovens? Monta uma equipe só sub-19, sub-20. Não é tão fácil? Porque o Santa Cruz agora vai ter dinheiro infinito, comparado aos outros clubes do Nordeste e do Norte. A exceção Bahia e o Fortaleza. O Fortaleza pela boa gestão e o Bahia pela SAF City. Então, é muito fácil para o Santa Cruz, inclusive para os concorrentes aqui de Pernambuco, Náutico e Sport, contratar e montar uma equipe só de jogadores jovens, os melhores jogadores jovens do Nordeste, sub-19, sub-20, e você naturalmente vai ascender. Não é isso que os contadores torcedores, os padeiros de Harvard, não, os encanadores de Sorbonne fazem parecer? Mas o nível de competitividade da Premier League é diferente. É diferente. É justamente por ser diferente que é necessário contratar jogadores diferentes. Sabe o que eu percebo nesses debates da galera? É porque assim, eles escolhem o jogador X. O jogador X está arrebentando em liga tal. Olha, eu pagaria uns 70 milhões nele. Olha só. Isso é o que pagaria. Eles não pensam em salário e não pensam nada. Só que aí surge o jogador Y. E automaticamente o jogador X deixa de ser bom para esse mesmo torcedor. Sabe? Não tem um tipo de coerência. Aí, como do Y, o X mudou para o Y, aí o jogador Y, ele, na visão do cara, gostei mais dele, o outro que estava indicando passa a ser ruim. Os dois não ficam bons, mas não. O bom lá fica ruim e eu vou investir no. Eu vejo muita discussão nesse tipo do grupo. Um vale 150, outro 70. Aí, na hora que percebe que o cara é bom de bola, mas que tem que pagar 100 conto nele, não, tá muito caro, isso eu não pagaria. O cara deixa de ser bom. São umas utopias, assim. É contador de clube de futebol. É fácil. Nem vocês falam aí, né? Jogador de manager, de FIFA, sei lá como é que eu não jogo mais essas coisas. Não tem condições. É até predatório. Eu tenho compaixão. Eu já comentei isso no grupo. Eu tenho compaixão do aspecto facial do Jackson em determinados jogos. O Jackson tem falas que são meio desconexas com a realidade dele. É como o menino uruguaio que joga no Liverpool, o Darwin Núñez. O Darwin Núñez fala que tem, como posso dizer, confiança, que é um cara que acredita no potencial dele, mas quando vem alguém a público bater nele, ele vai pedir ajuda ao público uruguaio e vai tentar sensibilizar metade do público para parar de bater nele, como se isso não fosse natural no futebol. Principalmente, levando em consideração a imprensa inglesa, que os ingleses exaltam e destroem carreiras muito rápido, e principalmente por ser sul-americano. Porque, como ele vem de um país que, querendo ou não, a desigualdade social ainda é elevada, os níveis de analfabetismo são altos, levando em consideração a Europa e o Uruguai. Sim. Obviamente, o Uruguai tem um nível de cultura, um nível de instrução muito maior que o Brasil, por exemplo. Aí você faz essa leitura do processo, você entende que as críticas elas existem, porque os jogadores de futebol eles não podem, eles podem e não podem, estão alheios às questões financeiras, porque eles recebem muito. Mas aí, voltando pro Jackson, o Jackson dá uma declaração do tipo, eu gosto quando me impressionam. O mesmo o Jackson, quando perde o gol, só assim o goleiro tem um semblante modificado, seu aspecto facial fecha, começa a suar frio. Aí tem inteligência emocional, um cara que fala um negócio desse, não tem. Mas a gente tenta proteger o cara, porque a gente sabe que o culpado é o Paul Winston, o culpado é o tal de Bowie que assinou o cheque. É porque na cabeça dos caras, o que foi assinado está valendo, Anderson. Eu tenho um contrato de 6 anos, 7 anos, e estou sendo desenvolvido. Na cabeça deles é isso. Não tem a cobrança do Roman Abramovich no vestiário depois de uma derrota. Entendeu? Você citou aí, o Jackson disse, né, aspas para ele aí. Eu gosto quando me impressiona. Amigo,
Desde que você chegou, você é pressionado. Por que você não melhora, então? Por que você não evolui com a pressão? Tá? É cômodo. Por quê? Ninguém toma posição dele. Não tem uma sombra nem igual a ele. O que assusta como narrativa é você ver vários jogadores jovens sendo jogados nessa atmosfera de pressão exorbitante. Todo grande clube, e é isso que eu mais, assim, eu mais fico irritado, principalmente quando discorro com o Israel, é que o Israel faz parecer que é natural você colocar diversos indivíduos inexperientes num contexto desse. Você colocar 20 jogadores jovens para disputar uma Premier League com obrigação de se classificar para Champions. Gente, a gente não pode fazer uma reformulação tão abrupta. Aí o mandatário do clube vai e diz: você está contente com a minha política? Beleza, se não está contente, se vire, se dane, espernie, vai fazer protesto lá fora. Eu quero que você se foda. Não pode ser assim, não pode, não tem o menor sentido. Ele está menosprezando o sentimento e a sensação de um público que é um público mundial. Ele não está falando mais por Dodgers, que só é acompanhado do futebol americano, não. Por uma minoria que gosta de determinado esporte. Ah, mas os Estados Unidos é um grande país territorial, tem uma grande extensão de habitantes, é um dos países que é mais bem, como eu posso dizer, é um país que é mais bem ocupado, independente de ocupação territorial por habitante, é um esporte que é mínimo, ínfimo, comparado ao Não, futebol. lá Então, é irrelevante. então o Ninguém problema do competitivo. Centerback, o problema do Centerback dele, do Dodgers, é X. O problema do Jackson é 4x. Então ele não pode pegar a lógica do desenvolvimento particular desse jogador que contrata, que passa anos, como ele fala na entrevista. É necessário que a equipe permaneça por muito tempo para se desenvolver. O Chelsea fazia isso, amigo. Tá pensando que o Frank Lampard passou quantos anos com o Drogba? O, o, o Ballack passou quantos anos no clube? O Ensino passou quantos anos no clube? Isso aí é uma novidade pra gente? O Chelsea Não, investia em jovens, amigo. Não estamos tem acostumados nada de com novo que isso. está fazendo, não. A diferença é que ele queria inventar a roda, porque eu nunca vi, não tem condição, é inconcebível no futebol mundial você fazer uma reformulação contratando 20 jogadores ou mais em 2 janelas, formando uma equipe totalmente diferente, trazendo jovens que não foram lapidados, jovens com carências exorbitantes de jogo. Quando o Madueke chegava, a tomada de decisão do Madueke era quando o Madueke chegou, era horrorosa. Mas dali mas você via que o cara era bom jogador. Você via. A questão é que o Mudryk foi tão. A grana investida do Mudryk foi tão alta que a torcida queria, Brigaram com a. porque queria fazer o cara funcionar. Foi a torcida que obrigou o treinador A ganhar. que passava para o clube, a utilizar o jogador. Porque a gente sempre fica pensando no valor. E querido ou não, o valor é uma métrica que no futebol não pode deixar de ser utilizada. Gente, um clube não pode gastar um PIB. Eu coloquei no último debate esse número e coloquei no grupo. O PIB brasileiro, no último trimestre de 2024, foi cerca de 38 bi. Se você pegar o 1 bi que o Chelsea investiu e multiplicar por 7, vai dar 7 bi. Isso é quase um terço do valor do PIB brasileiro, pô. E você não tem um zagueiro, pronto. Você não tem um centroavante. Você não tem um ponta assassino. E as pessoas normalizam isso. Normalizam isso. Entendem isso como prática de um projeto. E aí, quando eu vejo uma empresa marrom que acompanha o clube, mas não tem paixão pelo clube, que é natural, que quem acompanha o clube e tem paixão não vai olhar por essa questão. Vai ficar puto, porque a gente paga pay-per-view, paga camisa. Pô, se tu for comprar uma réplica dessa aí da Premier League agora, nesse período agora da taxação, em detrimento a quem você votou e quem votou, independente disso. R$ 1.200 uma camisa. Justamente. Com tudo. Você vai comprar uma camisa importada, se não for uma tailandesa, a depender da sua condição financeira, você vai gastar 700, 800 reais. Então esse dinheiro é revertido para o clube. E mesmo o cara que não tem grana para fazer isso, o cara que vive na clandestinidade, acompanhando o clube pelos links, só de ele estar nas redes sociais, ele também investe no clube.
Quem Já tá ali tá tá investindo tempo, ele tá fazendo como você é mencionado. Aí, trazendo pô, visibilidade, exatamente. esse cara não vai ser ouvido. A opinião dele não tem validade nenhuma. Então quer dizer Pelo que tá Todd, não. todo mundo errado, 90% de nós está errado, e detrimento é 10%. E isso eu estou sendo muito generoso. Eu estou sendo muito generoso. Porque quem cresceu essa semana completou-se 22 anos. Aliás, 22 anos que eu acompanho a Premier League. 22. Essa semana agora. E eu estava lembrando, eu nunca vi o Chelsea tão mal. Eu não estou falando do Chelsea dessa versão que está brigando pela Premier League impulsionado, brigando para a classificação da Premier League impulsionado Não, por duas variáveis. é Vai falar. gestão, é gestão, é fora do campo. É que a gente vê tá mal, porque o time continua tão agressivo no mercado, no mercado financeiro, gastando dinheiro, só que está gastando errado com jogadores de nível abaixo. E essa grana toda era gasta com jogadores prontos para colocarem no time e manter o time no mais alto nível e fazer o time ser temido por gigantes, né? O Chelsea costumou ganhar dentro e fora de casa. O Chelsea passou toda a primeira era José Mourinho sem perder em casa. Pô. Agora a gente está aí, a gente nem lembra qual foi a última vitória do Chelsea em casa. Né? Claro, com um É uma exagero. questão, é uma questão muito interessante que você pondera. Quer ver só? Primeiro tem a questão da identidade com o clube. O adepto ele sempre vai buscar a referência da identidade que ele tem com o clube. O clube pode mudar a forma de jogar, pode mudar os seus interesses, mas no fundo, a sua relação com o clube é uma relação única. Eu não sei dizer o que o Chelsea representa para Cristiano. Cristiano, em contrapartida, não sabe dizer o que o Chelsea representa para o vovô. Porque o Chelsea ele vai se comunicar com pessoas de forma diferente. Eu vi uma entrevista do nosso antigo ministro da Cultura, o Gilberto Gil, que quando ele ficou no Tá. exílio morando em Londres, o Chelsea representava para ele uma prática de futebol, representava a liberdade, representava o desejo que ele tinha pelo clube, ele representava o que o Brasil era para ele. Porque é um clube que Citou ele via Pinterest, paixão no clube. Ele, primeiro, citou ele é cruzeirense, não é isso? Ele é cruzeirense? Cruzeiro. Não, ele é tudo, né? Ele muda, ele é Bahia, ele é Cruzeiro. Mas essa Eu do sei que, eu sei que Chelsea, na entrevista ele faz a ligação primeiro com a camisa do clube de futebol, a cor. Se não me engano, é sim, Cruzeiro ou Bahia. Aí ele fala sobre isso. E o segundo, ele fala sobre a identidade do clube. Ele fala sobre o clube ter adeptos apaixonados. Porque era uma coisa comum na Inglaterra ter fãs apaixonados no entorno. Os fãs que não vão entrar depois da Margaret Thatcher. Depois que ela destruiu a paixão britânica, em detrimento aos hooligans. Que é um fenômeno que vai acabar acontecendo no Brasil, a teatralização. A gente vai olhar para isso e vai entender que o Chelsea conversa com ele de uma forma. O vovô está na Inglaterra, não sei quantos anos, o Chelsea fala com ele de outra 40, forma. 40 anos. 40 anos. Então, quando ele chega aqui e diz assim, eu ia para Stamford Bridge para ver um clube de futebol brigando dentro de campo. E eu não esperava título nenhum. Aí, quando o clube é comprado e se torna grande, eu me acostumo com o grande. Agora eu tenho que voltar a me acostumar com o pequeno. Ele já falou isso aí, ó. Ele respondeu 40 anos. Ele chegou, ele já contou uma história aqui numa de nossas resenhas, que hoje é concorrido, né? O carnê, o season ticket. Esperar 10 anos, 15 anos para surgir uma vaga. Ele contava que na época que ele ia lá, Stamford Bridge era, sei lá, 30% ocupado, e que ele contou um papo de que ele queria fazer uma season ticket e o camarada bilheteiro lá perguntou para ele, para quê? Tem lugar de sobra. E aí, 40 anos depois, se ele não tem a season ticket dele, ele nem lá fora ele ia conseguir chegar. Ele foi um visionário disso, mas ele viu um Chelsea ruim, né? Vendido da família Mies para o Ken Bates, viu do Ken Bates para o Abramovich e viu de Abramovich para Bolho. Então ele viu o Chelsea ter salvo 2 vezes e agora está aí. Ó. O Chelsea não vai Aí falir. tá falando agora. 3 Vai mil ser pessoas no gastando. máximo. Aí, é a história dele. Aí, você contou, né? O Bolho contou essa aqui. Você falou Nicolas Jackson sobre elenco, né? E criticado. Aí ele bateu na imprensa e na torcida, né? Sobre as
contratações, reforçar para a próxima temporada sobre Mas eu vou desprezar o experiência. sentimento de um cara como esse, que está lá há 40 anos, vivendo no clube, tem lembranças afetivas com o clube. Eu vou chegar numa entrevista e vou dizer: você está contente com o que eu penso? Esteja. Está alinhado com o que eu falo? Esteja. Não está? Se lasque. Mas não vou fazer isso. Essa frase dele, não olho no retrovisor, é que não está nem aí para quem pensa no clube. Ele falou aqui, ó, respondendo, né, sobre críticas. Ó, atacantes são difíceis de encontrar. Você não vai ao mercado e diz, vou comprar um atacante. Vai ao mercado e compra o atacante, sim. Esses atacantes existem, meu cara. Só que, né, tem que gastar um monte de dinheiro. É um conjunto de habilidades incríveis e você tem que ter a mentalidade. É o Todd Bowley nessa aí. E a última aqui, né? A gente já finalizar essa resenha aqui, porque o tempo está contado, né? Ele fecha e diz, o Patrick falou, o Bowley é preguiçoso, né? O Dalmolin contando a história da famosa cerca elétrica do Ken Bates para combater os hooligans, que nunca foi ligada, porque tá doido, não deram permissão para ele, não. Ele instalou a cerca elétrica, mas ainda bem que não deixaram ele ligar. Ia matar um monte de torcedores malucos lá. Aí, a última declaração do Bully aqui, para a gente fechar nosso papo, né? Estamos caminhando na direção certa. Em caixa alta, colocou aqui o Chelsea Insider, né? Muito bom perfil. E isso é tudo que realmente importa. Em junho, serão 3 anos no comando do Chelsea. 3 péssimos anos, com uma final de Copa da Liga e uma semifinal, cara, de Copa da De Copa da Inglaterra. Inglaterra. Tá? 3 anos sem disputar a Champions, sem sentir o cheiro da taça da Champions League, sem poder ouvir aquele hino. Aí eles falam, 3 anos, não é muito tempo, principalmente quando você chega a 50, 60, 70 anos de vida. Ele já está pensando no tempo dele aqui, ó. Não, meu amigo. O que eu penso sobre essa fala é o seguinte: Os maiores times do mundo faz esse time voltar a mandar na Europa. sintetizando, primeira questão do centroavante. Vamos lá. Essa fala sintetiza a percepção de querer inventar a roda que o americano tem. Quando ele chega para a Premier League, ele fala desafio dos melhores, que já é um problema enorme. A Premier League ela não comunga com ideias que não fazem o menor sentido. Desafio dos melhores contra o campeão da Premier League em países do Oriente Médio. Isso é o quê? Ele está achando que isso é La Liga, que ele vai jogar a final de uma competição desse tamanho no Oriente Médio? Não tem o menor sentido isso. Então, já começa destoando. A sensação que eu tenho quando ele fala isso é o seguinte: eu encontrarei o novo Cole Palmer, não importa quanto tempo exista, para ser travante. Olha para a cara desse camarada, eu não consigo entender, porque ele tem tudo para fazer a coisa funcionar. Meu. Porque ele tem recurso. Se ele realmente quisesse, pelo menos no meu entendimento, fazer a coisa funcionar, bastava ele colocar nas mãos das pessoas certas. Era só colocar nas mãos das pessoas certas. Porque, veja, você pode até não ter conhecimento daquilo que você comprou. É normal. A mesma coisa acontece com a política pública governamental, política partidária brasileira. Você vai gerir um Estado. Seu secretário de Educação precisa ser um especialista. Seu secretário de Saúde, um especialista. Não necessariamente o gestor em si é um indivíduo que é um cara de um partido, por exemplo. Ele precisa ser um cara que comungue com valores, que tenha conhecimento específico daquilo que ele foi contratado. Então, se ele contratasse gestores públicos da coisa pública que gerissem o clube de uma forma que os interesses da torcida fossem ouvidos, ele poderia muito bem ter gastado um bi com jovens. Novamente, desse um bi, foi uma estatística que eu depois eu anotei de papel, que eu até ia mencionar no debate, que o Chelsea gasta menos de 280 milhões em 2 jogadores semi-prontos. Caicedo e Enzo Fernandes. Dentre os quais, Caicedo quase foi a Liverpool, e não foi porque, de fato, ele tem uma ligação com o clube. Ele cumpriu a palavra dada.
E Enzo forçou. Enzo, sim. O Enzo já foi uma loucura. Esse aí o Chelsea quis, né? Ele pagou o preço necessário por tempo, né? Você vê que há uma série. Jogou o pôquer até o último segundo da janela de transferência, ia perder o jogo de cartas e então pagou o que o Benfica pedia. No meu entendimento, o Enzo sim tem uma interferência direta do Todd Boehly. O Todd Boehly é um excelente negociador. Não dá para deixar de levar em consideração isso. Mas o jogo, na vida, você não vai ganhar tudo como se fosse no truco. Você não pode apostar tudo. Você não pode tentar dar um all-win o tempo todo. Você tem que ter uma clareza do seu movimento. Quando ele fala em poder contratar centroavantes do mercado, como se fossem frutas ou qualquer outra coisa, ele me dá a entender que contratar um centroavante é algo difícil. Mas também tem um raciocínio por trás dessa fala. Eu quero encontrar um novo world class como centroavante que vai ser trago por mim. Eu vou trazê-lo, eu vou moldá-lo. E na boa, se ele tivesse gastado essa grana toda, mas tivesse trago o Osimhen, o Diego Costa, o Diogo Costa para o gol, e o Murilo, por exemplo, a gente ia calar a boca. A gente não falava nada. Porque ele trouxe 3 jogadores que a torcida gostava. E o modelo norte-americano comunga com isso. É só você olhar para o que os Glazers fazem. Os Glazers são pioneiros em enganar torcedores. Porque toda vez que o Manchester United está na pindaíba, eles dão um pingo no nó. Dão um jeito, uma aritmética. Nó e pingo d'água. Pronto, perfeito, essa é a expressão. Eles dão um jeito na aritmética do fair play financeiro e trazem um grande nome e calam a torcida. Aí a torcida volta os protestos depois de 3 a 6 meses. Mas antes eles trouxeram os caras que eles queriam. Foi assim com o Pogba, foi assim com o Sancho, foi assim com o Cristiano Ronaldo. Sempre foi assim com os caras. Eles não se importam em pagar aquilo que a torcida quer. Mesmo que depois eles comprem o clube com o dinheiro do próprio clube. E eles só foram relevantes esse tempo todo por conta da existência do gênio Sir Alex Ferguson. Então, levando isso em consideração, exato, não dá para deixar de pensar que o Chelsea precisava de um treinador com relativa experiência, modelo de multiclube, com personalidade e com carta branca para fazer o que precisasse. Esse nome era o Julian Nagelsmann. Esse nome era o Julian Nagelsmann. E se você ele não quis o Chelsea porque era início, ele não estava entendendo bem o que queriam esses novos comandantes. Eu acho que ele e o Hans Flick também negou o Chelsea, justamente por essa incógnita, o que o time viraria. Aí a gente pode voltar lá, até porque o Rudiger deixou o time, sabe? O Christensen, essas incógnitas aí. Quando se fala em Nagelsmann e Flick, eles não quiseram o Chelsea. O Chelsea até foi atrás, mas eles não quiseram assumir esse projeto às cegas, né? Eles já tinham um nome, eles já são grandes para pegarem no lugar e não ter autonomia, né? Que é o que parece estar acontecendo. Na autonomia, fora de campo, na gestão, né? Novamente, por que o Maresca topou? Porque é um nome manipulado para a torcida? Porque é um nome apreciado para a torcida? Ou que é um cara fácil para manipular? Ou um cara fácil para a torcida bater? Treinador ainda em formação, com relativo sucesso na segunda divisão. Porque, veja, se o clube tivesse interesse... Os tubarões não quiseram o Chelsea. Porque se o clube tivesse interesse esportivo, o desenvolvimento do clube seria palatino e nós teríamos paciência com o desenvolvimento. Ninguém aqui está querendo ser campeão o ano o tempo todo, em detrimento de qualquer coisa, o tempo todo. A nossa narrativa sempre a nossa narrativa sempre vai ser. Até porque o Chelsea não ganhou uma Premier League desde 2017. A questão como todo não é nem isso. O problema é você não se sentir representado pela sua equipe. É você olhar para os valores da equipe, você olhar para o seu treinador e dizer, vamos tentar fazer alguma coisa. Então o quê, pô? Então eu deixo a pergunta para a galera que está aí, o Patrick, o Dalmolin, o Cris, a turma toda aí. Vocês assistindo um jogo do Chelsea hoje, vocês têm a sensação de que o time vai entrar em campo e Desculpa. Eu não tenho essa sensação, não. Eu não tenho mesmo essa sensação. Pois é. Então, o torcedor
chiou o Todd Bowley. Depois de conversar, né, de bater, prestar contas, resenhar com a turma dele, que é a turma que tem dinheiro para mover o mundo, deu um docinho, uma satisfação, aquele cala-boca para torcedores e imprensa, de um conjunto geral, numa análise geral, é que ele está certo, é o projeto, ele é o dono do time, ele tem o dinheiro, nós torcedores só vamos continuar chiando, porque ele não vai mudar, porque ele não olha no retrovisor. De positivo, as notícias que saíram, será que elas vão se confirmar ou não? Esperamos que sim. É que o time, que os caras, né, vão na janela de meio do ano, na janela de verão, e vão contratar jogadores para os setores. Tomara que contrate jogadores para defesa, para meio de campo, para gol, para as defesas de linha e para o ataque. Jogadores que funcionem e resolvem e elevem o nível da equipe, porque o grupo do Chelsea reduziu muitos jogadores, desacreditaram desse projeto e foram embora, e o time precisa dar um nível aí. Esse ano nós vamos ganhar uma balinha, porque o Chelsea vai ganhar a Conference League. E aí cada um que dê a ela o peso que acha necessário e comemore. Quando levantarem a taça, eu vou comemorar. Mas eu estou acostumado com o nível 1 da Europa, não com o nível 3. Né? Não com o nível 3. Então o Molin diz que até quando o Chelsea faz 2-0, ele sofre. Essa defesa, aí eu não vou... Aí ele é as piadas dele, mas tá bom, Dalmolin. Valeu demais. Dalmolin tem que estar numa resenha dessa aqui. E aí, Anderson? Com toda essa satisfação do Bowley, a pergunta que fica é quem está certo? A resposta, eu não tenho um tempo específico para afirmar que para a torcida. Eu acho que a gente já tem indícios de quem está certo. Porque, vejam, geralmente quem tenta, de fato, recriar algo que já foi criado, quem tenta monopolizar uma narrativa e quem não escuta as vozes que compõem aquilo que se predispôs a fazer, geralmente comete erros abruptos e erros terríveis. A história está aí para fazer menção a isso. Não adianta tentar inventar a roda se a roda já foi inventada. Minha predileção, sempre a minha fala, meu questionamento é sempre o seguinte: dava para ter esse tipo de prática? Dava. Desde que atendesse às necessidades da gente. Essa entrevista, ela soou não só de forma pejorativa com os nossos desejos, mas ela também deixou claro quem manda. Deixou claro quem deseja, o que o desejo do mandatário vai estar acima dos desejos dos próprios adeptos. Deixou claro que os jogadores vão ser contratados de acordo com a métrica que o clube desejar. Agora, o que me assusta é o seguinte: quem acompanha o clube sem paixão, quem é o que o Rica Perrone, que é um dos caras que fala mais sobre amor no futebol, e depender da linha política identitária que você tenha, eu acho que é bom você acompanhar o que o cara tem a falar, não o que o cara é de fato. Mas ele tem uma fala transcorrente que diz o seguinte: ninguém vai à Disney para abraçar a Minnie pensando que a Minnie é um vietnamita que é bem gordo e fuma 3 cigarros por semana. Aliás, 3 cigarros por segundo. E que ganha 5 euros ou 5 dólares o dia todo para se vestir de Minnie. Todo mundo vai para Disney para abraçar a Minnie, para abraçar o Pateta, para ver o Pluto. A gente não fica preocupado com o cara que está vestido de Minnie. No futebol, muitas vezes, quando a gente para de pensar no esporte como entretenimento, como paixão, como desejo, você acaba pensando em aspectos que não dizem respeito a você. Valores financeiros de negociação, valores de jogadores, quem deve ser contratado ou não deve, é uma resenha bacana. Mas ela perde o sentido quando você começa a avaliar o jogador só pela fita métrica do valor. E aí você começa a discutir: Osimhen vale 150 milhões? Ah, não vale. Então o que vale 150 milhões é o Sesco, que não foi comprovado ainda. O Sesco, que fez uma Eurocopa ruim, que perdeu gols importantes, né, durante a Eurocopa. Aí ele vale 100 milhões. Você apostaria 100 milhões do Sesco dentro do contexto de um clube que é extremamente exigente com o seu trabalho? Minha gente, vocês não podem perder em mente os valores do clube que vocês acompanham. Um clube que
sempre prezou pelo melhor da nata dos centroavantes possíveis. O Chelsea tinha, veja, no primeiro ano do Abramovich, o comando do ataque do Chelsea era o Jimmy Foreign Hasselbeck, Edu Gudjohnson. e o Gudjohnsen e o Crespo. Olha o nível dos três caras, pô. O Crespo chegou depois, né? Foi 2003, 2004, não. O Crespo chegou em 2003, 2004 e é emprestado, não é isso? Que Exato. quando o Drogba chega, aí Foi o Claudio do Chelsea era Adrien Muto, que foi depois envolvido no escândalo lá de doping também, parece, foi? De cocaína. Exato. O Adrien Muto, o Jimmy Foreign Hasselbeck, o vovô pode até que o vovô deve ter mais lembrança do que eu. Não, a dupla titular era Hasselbeck e Gudjohnsen. E Gudjohnsen e Crespo. Eu não tenho números para exemplificar a quantidade de gols que essas quatro figuras fizeram. Mas olha a qualidade dos quatro centroavantes que tinha. Temporada seguinte, o Drogba chega. O Gudjohnsen permanece. E aí o Chelsea continua com o Hasselbeck se vai. Mas aí você percebe, ano após ano, o Chelsea refinando a política de contratação de centroavantes. O Drogba ganha a companhia do Crespo em 2006. O Crespo se vai em 2006, a chegada do Shevchenko. Aí, em 2008, chega o Kalou, o Pizarro e o Anelka. Aí você vê Shevchenko, Kalou, Pizarro e Anelka. Um clube que é extremamente predatório com o centroavante. O Chelsea não tratava o centroavante com coitadismo. Deu certo, fica. Errado, vai. O Chelsea, em 2025, o Chelsea tem Jackson Madueke e o Mark Gill. Eu não queria nem chegar nessa parte. Não, nós não estamos falando repercutindo as declarações do novo chefão, do Todd Bowley, mas é isso. Acho que resumimos bem o que ele falou. Foi um bom registro, mais um bom documento aqui. Eu espero melhorar muito. Eu ainda estou muito ainda. Aquela frase sempre final de resenha, né? Eu estou pelo entretenimento, porque eu não tenho a menor convicção de que o Chelsea está entrando em campo e quando o juiz apitar, o Chelsea vai vencer. Eu assisto os jogos. O Chelsea faz as dois, eu não sei. O Chelsea faz 1-0, eu fico nervoso. Acaba o primeiro tempo 1-0, aí eu já falo. Já vem coisa. Eu acredito muito que o Chelsea vai a Champions, mas vai a Champions por causa da força que os outros clubes estão fazendo para não ir. Porque você vê, do Brighton pro próprio City, a diferença é de 3 ou 4 pontos. Então, não levando em consideração que vão ser 5 vagas, é o que tudo indica para Champions, há uma concepção muito grande de que City e Chelsea vão alavancar as suas campanhas em algum determinado momento. E com a quantidade de derrotas do bloco médio e do bloco mais alto, há uma tendência de, inclusive, que o Nottingham Forest saia da disputa. O Nottingham já está sendo com o Chelsea. Eu não acredito que o Nottingham Forest vai perder a vaga. Eu não acredito, cara. Não tem por quê. Nesse final, voltando 11 jogos agora, eu não acredito. Eles não... Onde você está identificando no Nottingham Forest que eles podem deixar escapar? Eu não... Para mim, eles estão time... Não é uma sensação vinda dentro de campo, sabe? Não é uma sensação agariada pelo que o clube está demonstrando. Não há uma queda, uma crescente, algo que eu possa dizer, olha, esse ponto aqui ele converge para a minha fala. É só uma sensação, porque as coisas estão transcrevendo, estão caminhando de uma forma em que, como ninguém quer ir para Champions, ninguém quer ir, o Chelsea vai ser empurrado. Tudo muito fácil. É aquela o Chelsea vai ser empurrado. Há uma tendência que isso aconteça. Queremos que o Chelsea volte Estou falando aqui, queremos que o Chelsea volte à Champions League. Mas a que custo? Que Chelsea vai voltar para a Champions League? Para fazer uma boa campanha e ficar entre os 8? Para ficar do 9º ao 24º? Ou correr o risco de dar vexame? Sabe? Eu acho que se contratasse um centroavante e contratasse mais 3 peças junto com esse centroavante que fossem de fato desenvolvidas e representassem
lideranças técnicas, o Chelsea chegaria entre os 20, entre os clubes do playoff. E que já seria um grande avanço, até porque, vamos ser sinceros, né? Ir para o playoff não é tão ruim assim, né? Só foi ruim por si porque o time não foi competitivo. Tá na disputa. É bem simples. Porque depois disso, o sorteio é que vai decidir teu caminho. Então, de qualquer forma, tu vai ter pedreiras, porque já teve 8 pré-selecionados. A não ser os clubes que ficaram do lado do Barcelona. Aí você já sente uma certa mais facilidade, um certo caminho delineado para Barcelona e Bayern se enfrentarem nas fases mais agudas. Não significa dizer que a Inter, por exemplo, não pode surpreender. Tratando da Champions League desse modelo de hoje. Mas do outro lado, por exemplo, o Arsenal está esfacelado. Que Arsenal vai inventar o Real Madrid se chegar na semifinal, às quartas de final? O Arsenal ser centroavante, jogando com o Merino de centroavante, improvisado. O Arsenal perdeu tudo. Agora, classificar para uma Champions é possível. Classificar entre classificar na linha do playoff é possível, plenamente possível. Mas a minha preocupação é a seguinte: é da gente não perder em vista que, em detrimento de uma classificação de um título de Champions League, dessa liga inferior, que é a Conference, a gente não pode acreditar que foi um ano de sucesso. Eu temo que, se esse cenário confluir, se isso se delinear e se tornar algo palatável e se confirmar no final da temporada, a gente vai para a temporada com um sucesso. Eu temo isso. E eu vou explicar para terminar. A gente tem que continuar com a cultura de cobrança. Todo adepto tem que continuar indignado com o clube. A gente não pode baixar a guarda porque o Todd Bowley pretende fazer ou deixar de fazer. O Chelsea é representado pelo desejo particular de cada um. O Chelsea existe porque o Abramovich assim fez existir a nível mundial. Todos nós estamos aqui reunidos no espaço que o Cristiano criou. O próprio Cristiano tem relação com essas pessoas. Todas as pessoas que participaram direto e indiretamente dessa live só existem porque o Abramovich assim fez. A cultura do que é ser vitorioso, o desejo por vencer, isso sempre teve incutido no nosso sentimento de ser Chelsea. Até teu lema, bandeira lá no topo. Isso significa o quê? Vencer. Então, não é possível comungar. Não é possível comungar com isso. Não levando em consideração os desejos do clube, os desejos do torcedor. Então, bote a mão na consciência cada um. A gente aqui não tem desejo nem pretensão de fazer você, a nível pessoal, mudar de opinião. Mas reflita. Pense em como é importante ter uma equipe coesa que represente os seus valores. Pense nessa narrativa atrelada a Real Madrid e a Bayern, por exemplo. O Bayern e o Real Madrid nunca aceitariam uma equipe de um recorte etário de 17 anos a 18, desprezando e tratando como desprezível qualquer jogador experiente. O amigo colocou aí embaixo aí uma possível contratação para o Chelsea, que era o centroavante de Guinazi. Mas onde é que o Chelsea contratou o Guinazi que não tem nem nome e tem um recorte etário elevado? Não tem nome nem tem recorte etário elevado. Para o tal de Bowley e para o Israel, é mais interessante contratar 5 centroavantes a 20 milhões, porque um dos 5 pode vingar, porque a gente tem a mentalidade de Brighton, e isso é que me deixa mais puto, e eu preciso terminar falando isso, que é o seguinte. Antes do Chelsea mirava o Real Madrid, agora mira o Brighton. Puta que pariu. Que é isso que me deixa mais puto. Como é que você contrata o centroavante do Brighton? Aliás, o gestor técnico do Brighton, com a seguinte narrativa: nós precisamos continuar competitivos. Puta que pariu, a gente sempre foi competitivo, porra. A gente nasceu competitivo com esse clube. O Chelsea nunca ficou fora mais de 2 anos da competição europeia. O Brighton é competitivo onde? Em quê? O que o Brighton ganha? O Brighton não avança em nada. O diretor do Brighton é modelo para o Chelsea. O diretor do Mônaco é modelo para o Chelsea. O Mônaco joga numa liga falida, que só tem um grande clube e que não tem nenhum atrativo técnico. Aí eu tenho que me espelhar em dois modelos de clubes, que são modelos de clube de negociação, barrigas de aluguel, que contratam jovens, desenvolvem jovens e vendem, em detrimento ao meu DNA, que sempre foi vitorioso. É isso que eu tenho que me inspirar. É isso que vocês querem que convencer que é o modelo mais atrativo? Não dá para discutir
Não dá. Você tem a oportunidade de trazer alguns campos, que não é extraordinário, mas é muito bom. Não é o melhor. Não é como os nomes anteriores assediados. O Westwood, por exemplo, o Westwood é muito bom. O Manchester que fodeu com ele. Mas a questão como todo é a seguinte: você vai trazer dois caras que claramente comungam com a visão que não é a visão do nosso clube. Esse cara é responsável pela reestruturação do PSG. Se o PSG hoje joga o futebol que joga, é por causa desse cara. Esse cara trouxe o Kvaratskhelia, trouxe o Barcola, trouxe o Dembélé. Convenceu o cara que é mais difícil de ser convencido, o cara mais casca grossa do meio do futebol, que é o Luiz Henrique, de mudar de opinião. Solta o time, Luiz Henrique. Vai correr teus frutos. Luiz Henrique que o Chelsea chutou. O Chelsea chutou, o cara perdeu foi tempo numa porra de uma sabatina nojenta. Aí eu venho, tenho tempo que aturar textos escritos, comungando com essa tipo de opinião. Eu peço, encarecidamente, refaça o seu pensamento. Pense, tente aplicar essa mesma linha de raciocínio para o Bayern de Munique. Será que o torcedor do Bayern ficaria pensando, eu vou pagar 60 milhões, será que eu devo pagar 120 milhões no Musiala? Acho que não, né? Acho que eu vou contratar 4 jogadores de 120, é melhor. Será que o Israel faria Senna. isso? Debate vindo do Israel Senna, o irônico e provocador do nosso grupo. O frasista. 10 e 20 é melhor do que gastar 200 em 3. 203 que vão te resolver em tudo, mas é isso, né? Bandeira lá no topo. É isso aí, Anderson. Vamos repetir mais vezes isso aí. Sempre que tiver tempo, a gente combina. Repercutindo as declarações do Todd Bowley, nosso manda-chuva. Antes Abramovich, agora Bowley. Antes Marina, agora Lawrence e Winstanley. Saudade, Marília. Antes os senadores, agora as crianças. É assim que vai. Bom, crianças sem pelos pubianos. Pedofilia total. Quero agradecer a galera toda aí. O Cássio, o vovô blogueiro Alessandro Dalmolin, sigam ele. O Rayan, o Patrick, Ryan Rio, lá de Salvador. O professor Fausto, sigam o Anderson. O professor Fausto é do interior da Bahia, o Anderson é do Recife mesmo, né, Anderson? Você dá aula na própria capital? Região metropolitana do estado. E qual a sua faixa etária de alunos? Geralmente, crianças até o início da fase de adolescência. Ah, que boa, então. Então, aqui, você está notando que você, como professor, essas crianças vão para a escola e qual é o reflexo que eles têm em casa com a educação, tipo pai? Dizendo que os pais são presentes ou as crianças na escola elas já chegam mal educadas? Porque eu vivo um exemplo diário de uma turma que está indo para a escola, mas não estão indo para ser educado, nem aprender nada, estão indo para exercer a falta de educação, sabe, cara? Ser mal educado com os outros mesmo. Está faltando um pouco de essência nessa turma, porque minha irmã tem uma frase que ela vai dizer, tá vendo aquela turma de vocês ali, ó? É o futuro do Brasil. Os caras não têm a menor noção do problema tão grande que eles vão ter que enfrentar mais para frente aí. E que graças a Deus, nós aqui, né, que somos de uma geração legal, eu brinco que eu sou né, eu sou dos anos 80. Então eu falo que foi a última geração que se salvou, porque o que veio depois, nossa, perdeu valores. Viu? Esses seus alunos, você identifica valores deles e nas famílias? O mais difícil de atuar na educação básica é a sensação de abandono do eixo familiar. Acho que quando a gente entra em sala de aula, a sensação que a gente tem é de abandono da estrutura familiar, abandono da gestão municipal ou estadual e uma compreensão de educação baseada num valor que não ressoa nessa sociedade.
Esse tipo de papo que você está tendo aqui comigo é um papo que é muito difícil de ter, porque qual é a responsabilidade do educador diante de tantos desafios modernos? A geração neném, ela existe porque a gente acreditou ou creditou essas crianças e adolescentes, esses jovens, a sensação que eles podem tudo, que É, eles poderiam tudo, que eles têm tudo ao seu alcance através de acesso à informação. E, de fato, a informação não comunga com tanta coisa se você não souber utilizar a sua capacidade cognitiva para poder buscar informações. Um debate como esse, que a gente tem sobre o Chelsea, por exemplo, ele faz você pesquisar fontes, compreender, se emergir através de leituras, buscar nas entrelinhas, compreender as frases, os cognitivos, os elementos que estão presentes na fala do interlocutor. Hoje, há uma necessidade muito, acho que é uma carência muito grande, na verdade, de um entendimento do que é uma escola, do ambiente escolar. Eu não trabalho como professor, eu trabalho como, assim, como um terapeuta educacional. Porque essas famílias exato. já eram desestruturadas. Já estão estruturadas. Desde o recorte oitentista, já é uma questão infelizmente, é uma questão geracional. E aí você soma isso aí na experiência de pais que compreendem que dar tudo remenda tudo e que a criança pode tudo. E, infelizmente, eu fui aluno no momento que o professor podia alguma coisa. E agora sou professor no momento que o aluno pode tudo. E eu já tive muito problema por conta da minha forma de enxergar, já tive muito problema por conta da forma que eu vejo o processo, eu não admito determinadas condutas e, enfim, né, com a globalização, com a forma como o aluno encara a sala de aula e com a falta de desejo por aprender, a gente vê distúrbios o tempo todo. É isso. A turma, essa geração nova de alunos, de crianças, eu tenho exemplo perto de mim também, falta de curiosidade. E a turma está saindo de casa, né? Perderam o respeito pelos mestres, perderam o respeito por os mais velhos, por gente mais experiente. E dentro de casa não tem mais educação e está praticando isso fora. Na base de tudo é respeito e a turma não está conseguindo entender isso, não. Mas é isso. Bom, 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 bom. Falar com o professor é muito bom. Queria te perguntar sobre isso. Então, é geral. No Brasil é geral mesmo. Professores são heróis. Parabéns demais. Então, ó, agradecer a todo mundo, pedir aquele apoio nas redes sociais, Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Blue Sky, YouTube, né? Chelsea Fan BH 1905, tem muita coisa lá já. Spotify, Amazon Music, cardápio vasto, é áudio, é texto, é vídeo. Sempre que a gente acha que é relevante, nesse vício chamado Chelsea Futebol Clube, a gente cria alguma coisa e cabe a você que está assistindo, escutando, decidir se quer ler, se quer nos dar um tempo, um minuto aqui para essa turma, a nossa resenha amadora aqui, que vai ficar para a história. Quem sabe, Anderson, daqui 100 anos, a tecnologia sempre melhorando, alguém descobre esse nosso papo aí e vai falar, nossa, os professores naquela época já estavam desse jeito, já foi bom. Valeu demais, Anderson. A descrição do episódio vai estar aqui, todo mundo identificado. Sigam o Anderson aí. Valeu demais, ó. Vamos, Não esqueçam vamos pelo entretenimento. E vamos acreditar que essa palavra é muito forte. Diga. Não esqueçam de um aspecto importante. Não respeite quem não respeita vocês. Se alguém, em determinado momento, uma relação particular de trabalho, e até mesmo a relação que a gente tem com o clube, com o Chelsea, se o Todd Bowles não respeita a gente não pode ter respeito ao Todd Bowles. Não aceite menos do que você merece. Se o Chelsea conseguir lograr sucesso relativo nessa temporada e classificar para a Champions e ganhar uma competição que é a obrigação dele, não acredite que foi um sucesso. Acreditem que a sua obrigação foi cumprida. Lembre-se, o Chelsea gastou o PIB de Serra Leoa e quer entregar, aparentemente, tem a obrigação de entregar, assim, com todos os RS, um trabalho minimamente qualificado para tudo que a gente espera. Não aceitem menos do que a gente deveria aceitar.
É simples e objetivo. Não aceitem. Não aceitem narrativas, principalmente de pessoas que não confluem com os valores dessa camisa azul aí, ó. Dessa camisa tão importante pra gente. Não escutem quem não tem os mesmos valores que a gente. É o seguinte, se você assina o streaming do aplicativo da empresa para assistir jogo do Chelsea, se você compra, você gasta dinheiro para comprar uma camisa do Chelsea ou qualquer coisa que for, você tem todo o direito de cobrar. Sim, beleza? Independente se você está no Brasil, na Inglaterra, na China ou em qualquer lugar. Então, vamos seguir. Porque Vamos seguir. nós gostamos do Chelsea, mas o Bowley, agora dono do Chelsea, não está gostando da gente, não. Aqui, ó. Lembre dessa frase aqui, ó. Saudações, povo blue. Bandeira azul. Sempre lá no alto. Tamo junto, gente. Valeu.